Olá, queridas irmãs do grupo Mães que Clamam pelos Filhos. Louvado seja o Senhor, porque mais uma vez temos o privilégio de estarmos aqui reunidas para juntas compartilharmos da palavra de Deus. A mensagem de hoje, ela faz parte de uma série de sermões escritas pelo casal Tibor e Maria Shelley. E o título é Sempre em Oração. E hoje nós iremos meditar numa mensagem que tem como título Preciosas e Muito Grandes Promessas. E a palavra de Deus, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, nos diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Oremos. Pai querido, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos despertou e estamos aqui com o intuito de aprender um pouco mais da Tua vontade para a nossa vida, através do estudo da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Se revele a nós e nos ajude, nos dê sabedoria para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta madrugada. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Vejam, queridas, esse verso ele é muito interessante. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. E para que o Senhor tem doado suas preciosas promessas? E o verso responde: para que por elas vos tornei co-participantes da natureza divina. E ao fazer isso, mais uma promessa ele nos dá: livrando-nos da corrupção das paixões que há neste mundo. Como que está a minha vida diária? Ela está em harmonia com a vontade de Deus, de tal forma que eu e você possamos dizer com confiança, reivindicar suas preciosas promessas? Sabe, amadas, eu vou convidar vocês a abrir a sua Bíblia também num outro verso. Salmos 138, verso 8. Olha quais são os propósitos de Deus. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. O Senhor tem propósitos na nossa vida. E os propósitos das promessas de Deus, elas são maravilhosas. No livro, na meditação, né? Minha Consagração Hoje, página 317, ela diz assim: Deus colocou as promessas em sua palavra para conduzir-nos à fé nele. Nessas promessas, ele faz correr o véu da eternidade, desvendando-nos vislumbres da glória inexcedível e eterna que espera o vencedor. Vejam, queridas, o Senhor tem promessas em suas palavras que nos aumenta, nos fortifica a fé. Hebreus 10, 23, outro verso, que diz assim: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Amadas, eu sei que
As lutas das nossas vidas, às vezes, tendem a nos deixar um pouco tristes e, às vezes, até desanimadas. Mas, olha, não fique. Iremos perceber, no estudo da palavra de Deus, como o Senhor tem misericórdia de nós e como Ele é fiel em cumprir suas promessas. Quantas orações o Senhor tem respondido? O segundo tópico, as orações são respondidas. Em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 467. A escritora americana cita a Bíblia e faz a seguinte advertência, né? As orações simples direcionadas pelo Espírito Santo ascenderão ao céu e cruzarão suas portas. A porta aberta, da qual Cristo disse, o que abre e ninguém fecha. Apocalipse 3:7. Essas orações, mescladas com o incenso da perfeição de Cristo, ascenderão como fragrância ao Pai, e as respostas virão. Amadas, que promessa! E não são orações elaboradas de uma pessoa que tem uma excelente oratória. São as orações simples, porque elas são direcionadas pelo Espírito Santo. E ela vai chegar ao trono de graça de Deus, porque Cristo é a porta que abre e ninguém fecha. E eu e você precisamos ter essa convicção, essa certeza de que as nossas orações estão sendo ouvidas por Deus. E temos não um só, mas três, que é a Trindade, que é um Deus que ouve, que atende as súplicas. Nós temos a Trindade e ela nos ajudará. No mesmo livro da escritora americana Ellen White, na página 99, diz assim: o fato de que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma garantia de que esses poderes nos assistirão em qualquer situação de emergência que os invocar. Às vezes, amadas, situações inesperadas surgem na nossa vida, mas não precisamos temer. Não precisamos ficar temerosas, porque temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo para nos socorrer em qualquer situação de emergência. Um versículo bíblico que fala sobre isso é o Salmo 145, versos 18, que diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Amadas, a palavra de Deus é rica em nos dar conforto, ajuda, segurança e esperança. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Ele está perto. Não precisamos ter medo, não precisamos vacilar na fé. Porque se o invocamos confiando no seu agir, não temos só a Trindade, temos também os anjos. Os anjos também nos ajudarão. Salmo 91, versos 11 e 12, diz assim: olha que promessa maravilhosa. Deus ordena que os anjos protejam e cuidem de você, segurando-o com as mãos para que seus pés não sejam feridos nas pedras. Sabe, queridas,
Quantas de nós, acho que todas nós, clamamos a Deus diariamente, pedindo que Ele cuide de nós, que Ele cuide da nossa família e, principalmente, que Ele cuide dos nossos filhos. E não é pouca as vezes que nos achegamos a Deus suplicando que Ele nos segure pela mão, que Ele coloque a vida dos nossos filhos no trilho, que Ele direcione os pés de nossos filhos para que eles não se machuquem na jornada neste mundo. E a palavra de Deus diz que devemos fazer isso mesmo, porque Deus ordena os anjos para que cuide dos nossos filhos. Mensagem Escolhidas, volume 1, página 97, fala assim: a guarda do exército celeste é assegurada a todos os que trabalharem pelas maneiras de Deus e lhes seguirem os planos. Ou seja, quando nós seguimos a vontade de Deus, o seu exército é nos assegurado para cuidar de nós. Quando nós nos curvamos diante de Deus, ainda que temerosas, ainda que vacilantes, ainda que sofrida, o Senhor coloca seus anjos para dirigir a nossa vida. E ela continua dizendo: podemos, em oração fervorosa e contrita, chamar para o nosso lado os auxiliares celestes, exércitos invisíveis de luz e poder operarão juntamente com os humildes, mansos e submissos. Ah, amada, que promessa de Deus! Que palavra o Senhor tem para cada uma de nós. E o verso bíblico que fala sobre o agir dos anjos de Deus é Êxodo, capítulo 23. E o verso 20 ao 23 diz assim: eu enviarei um anjo adiante de vocês para protegê-los na viagem e levá-los ao lugar que lhes preparei. Deem atenção e obedeçam ao anjo. Não se revoltem contra ele, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Veja, amados, se vocês lhe obedecerem e fizerem tudo o que ele mandar, eu lutarei contra todos os inimigos de vocês. O meu anjo irá adiante de vocês e os levará até a terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus. E eu destruirei todos esses povos. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Deus nos prometeu que estará cuidando de nós e dos nossos filhos, protegendo-os de tudo aquilo que é perigoso, de tudo aquilo que possa interferir na comunhão entre eles e Deus. Há alguns anos, há bastantes anos já, meu filho era um adolescentezinho e ele vinha de bicicleta. E ele diz que ele acho que se sentiu mal, ficou um pouco tonto e ele caiu da bicicleta. Ele bateu num bueiro e caiu. E ele disse que levantou assim, meio desnorteado, e logo chegou um homem com uma carroça e falou assim: entra, sobe aqui que eu te dou uma carona. E ele colocou a bicicleta naquela carroça e o homem veio, perguntou onde ele morava, ele disse, e ele veio trazendo ele. Trouxe ele até a porta de casa. Ele saltou da bicicleta, agradeceu e o homem sumiu, foi embora. E ele entrou, estava um pouco machucado e eu fiquei preocupada.
E eu pensei, Deus, muito obrigado, porque o Senhor colocou alguém, um anjo de Deus. Porque, irmãos, irmãs, até pessoas Deus usa como um anjo para cuidar de nós, para nos dar o socorro em momentos de aflição, para nos dar um apoio em momentos de angústia. Às vezes nós nem conhecemos a pessoa, e as pessoas trazem uma palavra, trazem o socorro à nossa vida. Deus promete para nós ajuda para cada emergência. Nós não precisamos temer, porque o Senhor, Ele nos ajuda em qualquer situação. Uma outra citação está lá em Profetas e Reis, página 324, que diz assim: os que labutam nas absorventes atividades da vida, assoberbados e quase subjugados pelas perplexidades, podem enviar uma petição a Deus, suplicando guia divina. Os que viajam por mar e por terra, quando ameaçados por algum grande perigo, podem se encomendar à proteção do céu. Em tempo de súbita dificuldade ou perigo, o coração pode enviar seu grito de socorro, e alguém que se comprometeu a vir em auxílio de seus fiéis e crentes, quando quer que chamem por ele. Vejam, amadas, não precisamos temer. Quando estamos em dificuldades, em perigo, se enviamos um grito de socorro ao Senhor, Ele enviará alguém para nos auxiliar. As suas promessas são perfeitas. Eu repito, o Salmo 34:7, que diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Oh, amadas, que amor é esse que Deus tem por cada uma de nós? Sabemos que não somos merecedoras. Sabemos que vacilamos, mas o Senhor nos ama de forma tão tremenda, um amor imutável, que o coração humano não consegue entender. Um amor tão tremendo que o verso de Lucas 15:7 nos fala da alegria que existe no coração de Deus quando nós, de maneira simples, de maneira humilde, nos voltamos para Deus. Lucas 15, verso 7, diz que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa se arrepender. Queridas, hoje é o tempo de você fazer uma análise, se colocar diante de Deus, pedir a Ele que mostre se há alguma coisa na sua vida que precisa ser mudada, confessar a Ele o seu pecado, aquilo que te incomoda, que você, assim como eu, muitas das vezes não tem forças para deixar de fazer, para abandonar. Às vezes, irmãs, não são nada assim, nenhum pecado, nada terrível, mas são situações que precisamos deixar para que tenhamos maior envolvimento na obra, maior comunhão com o nosso Deus. O cristão, ele deve crescer dia a dia. Ele não pode se converter e estagnar ali. Ele precisa amadurecer. Ele precisa a cada dia se tornar mais semelhantes a Jesus. E para isso nós precisamos de mudanças diárias.
A pessoa que eu fui há 30, 40 anos atrás, eu não sou mais, e você também não deve ser. Deve haver mudança diária, deve haver amadurecimento, crescimento. A fé pela qual eu vivo, página 114, diz assim: se alguém que diariamente comunga com Deus se desvia do caminho, se por um momento deixa de olhar firmemente para Jesus, não é porque peque deliberadamente, pois quando percebe seu erro, dá meia volta e fixa os olhos em Jesus. E o fato de haver errado não o torna menos querido ao coração de Deus. Sim, nós que estamos diariamente buscando ao Senhor, precisamos mudar. E com certeza nós temos uma vida de comunhão. E aqui essa mensagem, ela fala que se por acaso viermos a tropeçar e a cair, porque somos seres humanos, somos mortais, somos propensos ao erro. Temos uma natureza, infelizmente, que ainda não foi transformada por Deus totalmente. Não fomos glorificados. Porém, a sua palavra diz que se por acaso nós cairmos e vacilarmos, não precisamos ficar caídos, porque nós percebemos que erramos. Nós percebemos pelo agir do Espírito Santo de Deus que precisamos fazer uma mudança, que precisamos voltar. E quando nós nos arrependemos, o Senhor se alegra, fica feliz, porque sabe que, mesmo ainda aqui neste mundo, nós estamos buscando o poder que vem do alto para continuarmos na caminhada rumo ao céu, ao lado de Jesus. Pela fé, amada, reivindique cada promessa que Deus nos faz. Pergunto para vocês, é Jesus verdadeiro? O que ele diz é verdade? Respondei, amadas, decididamente, sim, ele é. Cada palavra de Deus é verdade. Então, se houverdes, está escrito em Testemunhos para Ministro, página 517. Respondei decididamente, sim, cada palavra de Deus é verdade. Então, se houverdes resolvido fazer assim, pela fé, reclamai todas as promessas que ele fez e recebei as bênçãos, porque esta aceitação, pela fé, outorga vida à criatura. Podes crer que Jesus seja verdadeiro para vós, embora vos sintais o mais fraco e indigno de seus filhos. Sim, mesmo assim, sabendo que somos fracos, tenhamos a certeza, creiamos que Jesus é o nosso verdadeiro Deus, é o nosso verdadeiro Senhor, e que Ele é forte para cuidar de cada um de nós. Hebreus 10, 23, amadas. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Sabe, essa semana nós perdemos um ente querido. O nosso tio era bem jovem ainda, né? Ele era da nossa idade. Era mais um irmão do que um tio. Era o filho caçula da minha avó. E esse tio, ele foi adotado. E a minha avó, antes de falecer, ela falou com meu pai
E sempre pedi a ele que, de maneira nenhuma, deixasse esse tio sozinho, que meu pai nunca o abandonasse. O meu tio, ele era alcoólatra e por muito tempo ele sofreu muito, perdeu a família por conta desse vício. Mas, graças a Deus, os filhos nunca o abandonaram, as filhas também, sempre procurava vê-lo. E o meu pai, ao morrer, também pediu aos meus irmãos que não deixasse ele nunca sozinho, nunca abandonasse ele, que sempre cuidasse dele. E, amados, se nós, como seres humanos, débeis pecadores, cumprimos as nossas promessas que fazemos aos nossos entes queridos, como os meus irmãos estavam abatidos, eu falei, não fiquem tão tristes, porque o meu tio teve uma morte sem sofrimento. E Deus foi misericordioso com ele. Ele já tinha sofrido tanto na vida e o Senhor falou, vai em paz. E vocês cumpriram a promessa que meu pai pediu a vocês, cuidou dele até o último momento. E se nós, como débeis mortais, cumprimos as promessas que fazemos, você não acha que Deus também irá cumprir a sua promessa para conosco? Para finalizarmos, amadas, pense, ao sermos batizadas na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornamo-nos uma morada limpa para a Trindade. Pela ajuda de Deus, experimentaremos vitória contínua e seremos vencedores. Naum, capítulo 1, verso 7, diz que o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Portanto, podemos orar com confiança, sabendo que Deus responderá mais abundantemente do que poderíamos pedir ou pensar. Salmo 84, 12. O Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Oh, amadas, por que vacilamos em confiar em Deus? Quando fazemos isso, temos a felicidade, a alegria de termos esse Deus maravilhoso cuidando de cada um de nós. A última promessa para nós nesta mensagem de hoje é essa que está aqui. Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajosa. Não te apavores, nem te desanimes, pois o Senhor, o teu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Quaisquer que sejam os perigos, dificuldades, ameaças, provas, tentações ou problemas que estejamos enfrentando, saiba que um exército de guardiões celestiais nos protegerá e nos ajudará. Jesus disse, e podemos confiar nele com plena confiança. Tenham ânimo, eu estou com vocês, até mesmo nos confins da terra. Nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Pense nisso, queridas. Creia nisso e não desanime. Eu sei que às vezes a gente fica triste, mas não desista, não esqueça dessas palavras.
Seja forte e corajosa. Eu estarei contigo por onde quer que andares. Oremos. Querido, tu és um Deus todo-poderoso, um Deus que nos deixa a sua palavra com grandes e muito preciosas promessas. Se tão somente meditássemos a cada dia, todo o desânimo, toda falta de fé, tudo isso, Senhor, seriam dissipadas pelo poder da tua palavra. Essa semana, ao me sentir triste, um pouco abatida devido às circunstâncias, o Senhor me deu essa palavra que fortaleceu ainda mais a minha fé. Senhor, fortalece a fé de todo aquele que estará ouvindo esta mensagem. Seja com cada uma das pessoas que está ouvindo esta palavra. Que o coração delas sejam fortalecidos. Ó Senhor, dê a elas a força e a coragem que vem dos céus, para que não sintam pavor, medo, desânimo, pois elas têm a Ti como Deus poderoso, que guerreia, que sustenta, que fortalece e que nada nem ninguém tem poder para destruir aqueles que humildemente se prostram aos Teus pés. Somos tão pequeninas, Senhor, mas o Senhor é o Deus que tudo pode. Quando olhamos para nós, ó Senhor, como débeis somos, mas quando elevamos os nossos olhos e contemplamos o Teu amor, ó Deus, como não confiar em Ti? Quanta maravilha o Senhor tem feito em nosso meio. Senhor, fortalece a nossa fé. Salva a nossa família, Senhor. Humildemente eu estou aqui colocando a minha família, Senhor, no Teu altar. Colocando a família de cada uma dessas mulheres aqui hoje, que se comprometeram, que foram despertadas por Ti para ouvir esta palavra, ouvir a cada ensinamento que teremos a partir de agora, através desta vigília. Traga, Senhor, desperta aquelas que estão dormindo, para vir aqui ouvir a Tua palavra, para colocar a sua vida no Teu altar, para colocar a vida da sua família, confiando no Teu poder transformador, Senhor. Restaura, transforma, nós confiamos em Ti. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Até uma próxima, queridas. Fiquem na paz.